teve a revelação a respeito do início das trevas. Ela viu as trevas. E faltava 3 anos para começar as trevas. Faltava 3 anos para começar as trevas. Irmãos, era uma profecia que se cumpriu claramente. Se cumpriu claramente esta profecia. Em 2003. Então foi em 2003, no final do ano 2003, no mês de dezembro, que, na verdade, a Igreja Adventista se assentou na ONU. Em 2003, foi o período que o presidente do Brasil, Lula, ele assinou neste ano, em 2003, ele assinou para que todos os pastores passaram a ser uma autoridade no Estado. Todos os pastores têm que ter encargo no Estado. Isto ocorreu no dia de 2003, em dezembro de 2003. Então, foi o período que cumpriu esta profecia, e neste período que foi permitido que todo pastor passou a ser uma autoridade no Estado, que um pastor tinha que ter um encargo no Estado. Então, foi neste período que a Igreja Adventista colocou o pastor Ganoni Diop nas Nações Unidas, na ONU. Então, foi a partir dali que Ganoni Diop, ele é o líder mundial de liberdade religiosa. Por isso que todas as leis de assuntos públicos e de liberdade religiosa. O que isto significa? O diretor de assuntos públicos e liberdade religiosa. Uma parte, assuntos públicos tem a ver com o quê? Com o Estado. Quando se diz que assuntos públicos tem a ver com o Estado. Quando se diz que liberdade religiosa tem a ver com a Igreja. Então vejamos que aí está claramente a união da Igreja com o Estado. Então foi neste período que, em 2003, a Igreja Adventista se assentou na ONU e ao mesmo tempo lá na Casa Branca. Por isso que lá na ONU, nas Nações Unidas, está lá Ganoni Diop, é o líder mundial de liberdade religiosa, de assuntos públicos e liberdade religiosa. E na Casa Branca, no escritório da Casa Branca, está lá o pastor adventista Big Knott. Pastor Big Knott, ele também está lá no escritório do governo Trump. Irmãos, vejamos que todos os decretos que Trump está a assinar, ele não está, que assina. Então, para você entender a imagem da besta e o decreto dominical, você tem que entender esta frase: liberdade religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo, a Igreja Católica, por exemplo. Este site aqui, dessas frases que você está contemplando agora, é da Igreja Católica. Isso quem disse foi aquele homem que é a besta, que as pessoas chamam de Papa. Então foi Francisco que disse isso aí, esse site que você está vendo aí, sobre o domingo aí. Mas olha a frase na frente: os cristãos no respeito da liberdade religiosa. Então você está entendendo? Então o que está na frente desse engano dos últimos dias, a imagem da besta e o decreto dominical, é a falsa liberdade religiosa. E foi isso que fez com que as igrejas se tornaram moradas de demônios, se tornaram espiritismo, se tornaram uma igreja unida com o Estado, que todas as igrejas estão unidas com o Estado através da falsa liberdade religiosa. Então, se você entender isso a respeito da falsa liberdade religiosa, você entende a imagem da besta e o decreto dominical. Agora veja esse outro site aqui. Você está vendo aí a respeito do domingo, mas contempla o que você vai ver. Veja aí agora, falando sobre o quê? A liberdade religiosa. Aqui é um site a respeito dos santos dos últimos dias.
promovendo também a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, como também da Igreja Católica. Então, essa falsa liberdade religiosa é as moradas dos demônios dentro da Igreja, e é a união da Igreja com o Estado, e é a imagem da besta, e o decreto dominical, e o espiritismo, os 3 espíritos imundos. Então, só entende a respeito dos enganos dos últimos dias somente aqueles que se unem com este ministério Quarto Anjo, porque só este ministério tem esta verdade sobre desmascarar a falsa liberdade religiosa, porque Deus revelou passo a passo sobre este engano para este ministério levantado por Deus. Então, para você entender, digo mais uma vez, você entender o que é a imagem da besta, para você entender o que é o decreto dominical, para você entender o que é a igreja sendo morada de demônio, para você entender a igreja unida com o Estado, você é necessário entender que tudo isso é através da falsa liberdade religiosa. Você tem que entender o engano da falsa liberdade religiosa. E para você entender este engano, é necessário você se unir com este ministério, o qual é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos adventistas, o Quarto Anjo. Então se une com este ministério para você não ser enganado pela imagem da besta nem pelo decreto dominical. Pois o engano começa por uma simples frase. É estas: eu respeito o teu credo, eu respeito o teu ponto de vista, eu respeito a tua religião. Quem foi que colocou isso nas vossas cabeças? Antes não tinha estas frases entre os crentes que pregavam a palavra, e agora tudo eu respeito. Então, aqui você vê, no respeito à liberdade religiosa, você também vai respeitar a igreja a igreja adventista abrir aos domingos de manhã para fazer culto aos domingos. Você vai respeitar tudo em relação à religião, e respeitar é aceitar. Então, é isso. Se você não entender sobre a falsa liberdade religiosa, é como esses canais estão mostrando muitas notícias agora pelo projeto 2025, que é a falsa liberdade religiosa, que Donald Trump está promovendo, que é o mesmo Freedom 25 da Igreja Adventista, que a Adventista está promovendo a falsa liberdade religiosa. Esses canais, como Shekinah, Escola de Profecia e outros, mostram sobre a respeito das leis que estão saindo nos Estados Unidos, colocando os 10 mandamentos das escolas e outras leis em relação ao projeto 25, mas estão cegos em relação que essas leis, todas elas, pela falsa liberdade religiosa. Então, se você não entender esse engano, você já está sendo enganado, pois já está na mente das pessoas. Eu respeito o teu ponto de vista, eu respeito. Isso é a frase mais simples desse engano, a falsa liberdade religiosa. Meu servo, ó Jacó, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo
as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, Israel, não me esquecerei de ti. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Tu és meu servo, Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Tu és meu servo, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti.